saúde maravilhosa. É, né? Foi. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos Amém. na casa do nosso Deus. Amém. E é um privilégio estarmos aqui para junto buscar cada dia fazer a vontade do nosso bom e eterno Deus. Amém? Irmão, abrem a Bíblia de você no livro de 1 Samuel, capítulo 12. E não, desculpe, irmão. Primeiro é Provérbios, capítulo 28 e o versículo 13. Provérbios, capítulo 28 e o versículo 13. Amém ou misericórdia? Irmãos, a gente vamos meditar aqui um pouquinho. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Santo Deus, bendito, amado Pai, neste momento eu abri a Tua palavra, queremos Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derramou. Pai poderoso, ao abrir as Escrituras, que Teu Santo Espírito, ó Deus, seja derramado sobre cada um de nós e que nós possamos entender Tua palavra de acordo com o Teu querer. Em Teu santo nome te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, o tema da mensagem é os problemas dos pecados escondidos. Abra os olhos. Então, meus amados, Provérbio capítulo 28 e o versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Irmão, a Bíblia diz: o que encobre os seus pecados, transgressão é o mesmo que iniquidade, iniquidade é o mesmo que pecado. Então a Bíblia diz: o que encobre os seus pecados nunca prosperará. E a gente pode ver, irmão, que pessoas no passado fizeram muita coisa e teve gente que encobria os seus pecados. E para você ver, mas a Bíblia continua dizendo: mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a gente só pode alcançar misericórdia se a gente, mesmo que a gente pecou, mas você confessou e abandonou, alcançará misericórdia. Mas todo aquele que peca e esconde o seu pecado, ele jamais prosperará. Irmão, e é interessante que, se a gente olhar para alguns personagens, a gente vamos ver algumas pessoas que encobriram os seus pecados e tiveram algumas consequências, que nem se a gente vê o caso de Adão e Eva. Adão e Eva, eles se esconderam da presença do Senhor. Quando eles pecaram, o que diz a Bíblia? Eles se esconderam, eles foram ali, fizeram folha de figueira para encobrir o que? O seu pecado. A gente vê também, irmão, o caso de Acã. Acã, ele, infelizmente, ele pegou uma capa babilônica, ele pegou uma barra de ouro e ele fez o que? Escondeu pecados conhecidos. A gente vê o caso de Abraão. Abraão, ele escondeu a sua identidade da sua esposa
esposa. Abraão fez o quê? Ele mentiu. Ele disse para o rei que a sua esposa era o quê? Irmã dele. Então ele encobriu, ele escondeu. A gente vê, irmão, que também, quem mais? Jacó. Jacó, o pai dele, Isaac, Isaac já estava cego, e o que aconteceu? Ele foi e mentiu, o irmão foi caçar, e ele foi lá e disse para o pai disse: quem é tu? Ele disse: eu sou Esaú. Ele era Jacó e disse que era Esaú. Acabou mentindo, acabou escondendo a sua identidade. E a gente vê também, irmão, Moisés. O que Moisés fez? Matou um egípcio e escondeu na areia, para que ninguém pudesse o quê? Descobrir. A gente vê também, irmão, o caso de Pedro que ele negou a Cristo, né? Ele disse: eu não conheço este homem. 3 vezes ele negou. E a gente vê Jonas mentiu, fugiu da presença do Senhor. Em vez de ele ir para Tarsis, ele foi para, em vez de ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, né? Então ele fugiu. E a gente vê também, irmão, no caso de Judas, que a Bíblia relata que Judas era ladrão. Judas escondia a sua identidade. E a gente vê também o caso de Ananias e Safira, que fizeram o quê? Mentiram, e eles tiveram as consequências. Todos esses aqui, irmão, infelizmente, eles tiveram pecado, mas alguns se arrependeram, outros não. Infelizmente, os que não se arrependeram sofreram as consequências do pecado. Irmão, vamos para segundo Samuel, capítulo 12, e a gente vamos ver aqui o relato de alguém também que pecou. Segundo Samuel, capítulo 12, segundo Samuel, capítulo 12, vamos ver aqui a história também de Davi, de um homem que infelizmente pecou, um homem que escondeu por algum tempo o seu pecado. Então, segundo Samuel, capítulo 12, nos diz assim, deixa o irmão encontrar ali, segundo Samuel, capítulo 12, a gente vamos ler aqui do versículo 12 em diante, que nos diz assim, o Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanho e manada em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela cresceram em companhia dele e de seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado, para guisar para o viajante que vieram a ele, tomou a cordeira, boa noite, do pobre, e o preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Versículo 6: pela cordeira restituirá o quadruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então, irmão, a gente paramos um pouquinho aqui
Esse é um relato de quando Davi, ele era rei de Israel. E a Bíblia relata que Davi era para os reis nesse tempo estar nas guerras. Só que a Bíblia relata que Davi não foi. Davi ele ficou no seu palácio, Davi ficou tirando algumas férias, irmão, e tem um ditado popular que diz: mente vazia é oficina do diabo, né? É quando você está quando a gente, irmão, está com muita ansiedade, ou no nosso tempo em onde não estamos fazendo nada, irmão, é muito perigoso. Por isso que Davi, irmão, infelizmente, ele cometeu esse pecado, porque era para Davi estar com seus soldados na batalha. Só que Davi estava em casa, e a Bíblia relata que quando ele estava em casa, que ele passeando pelo palácio, ele olhou lá para fora e ele viu uma mulher tomando banho. E a Bíblia relata que esta mulher era Betseba. Betseba, ela era mulher de Urias. Urias era soldado de Davi. Só que a Bíblia relata que Davi, quando olhou, ele se agradou. Infelizmente, irmão, foi a pior coisa que Davi fez, porque nós, irmão, entendemos que o pecado, ele tem consequência. Todos os pecados, seja pequeno ou grande, para Deus não tem distinção. Mas o pecado, se nós, como lemos aqui em Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, mas aquele que não confessa e nem deixa, ele jamais prosperará. Então, o versículo 6 diz assim, versículo 7, então disse Natã a Davi: esse homem és tu, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor e teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para tua mulher, sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol, pois tu a fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel à luz do sol. Verso 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor te perdoou e o teu pecado, e não morrerá. Irmão, Davi, quando Natã contou essa história aqui, que um homem tinha uma cordeirinha, um homem, ele guardava essa cordeirinha como se fosse uma filha, e ela comia com ele, bebia com ele, dormia com ele. Mas diz o relato que um viajante passou, um homem rico foi lá, tomou a cordeirinha desse homem pobre, matou para esse viajante comer. Quando Davi viu essa história, ele disse: esse homem tem que morrer. Aí Natã disse: Davi, esse homem é você.
Esse homem que fez tudo isso é você, irmão. A ficha de Davi caiu na hora. Aí você vê, aí Davi, ele reconheceu e ele disse: pequei contra o Senhor. Irmão, eu estava lendo hoje a história de Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus, mas Sansão viveu uma vida que não foi do agrado de Deus. E Sansão fazia tudo da forma dele, achando que era correto. Só que, para você ver, Sansão, ele teve que perder a visão para poder enxergar. Os filisteus cortaram os cabelos dele e furou os 2 olhos dele. E depois que ele viu cego, foi que ele começou a entender. Da mesma forma foi Davi. Quando Natã, profeta, disse: Davi, você é esse homem. Davi, ele respondeu: eu pequei. Só que Davi, irmão, ele pecou, mas ele se arrependeu. Por isso que Provérbio fala que se eu e você não abandonar o pecado, jamais a gente vai prosperar. Irmão, para você ver, a gente pecamos às vezes de 3 maneiras: por palavra, por pensamento e por obra. Irmão, louvado seja Deus que se eu e você ainda temos algum pecado escondido, a Bíblia fala aqui que Deus disse, Natã disse para Davi: Davi, você fez as coisas escondidas. Só que Deus vai fazer as coisas tudo em aberto. E diz o relato, irmão, que se você continuar lendo aqui, Davi, ele tinha várias mulheres. E sabe o que aconteceu com essas mulheres? O próprio filho de Davi deitou com as mulheres que ele tinha. Para você ver, Davi, por ele ter pecado, a espada não saiu da casa dele. Os filhos de Davi morreram quase todos morreram em consequência de um pecado, de um adultério que ele cometeu. A gente vê que, irmão, por isso que o pecado, ele é terrível. Diz o ex-Falcão Alegre, Adilson, ele diz o seguinte: o pecado pode ser bom, pode ser gostoso, mas a consequência é terrível. Todo mundo que peca e acha que não é grave, lá na frente ele vai ter a consequência. E para você ver, irmão, a gente vê a história de Acã. Acã, ele roubou lá quando o Jericó foi destruído. Deus pediu para não pegar nada. Ele pegou uma barra de ouro, uma capa babilônica. E o que aconteceu? Morreu não só ele, mas toda a família morreram junto. Por isso, irmão, que os nossos pecados, ele tem que ser confessado. Nossos pecados têm que ser abandonados. Nós estamos vivendo num tempo em que cada pecado, cada pessoa tem que fazer um exame da sua vida. Cada pessoa tem que, cada dia, pedir força a Deus para abandonar. Sabe por quê, irmão? Vai chegar um momento que as pessoas vão querer abandonar e vai ser tarde demais. Eu quero ler aqui uma citação do livro do Espírito e Profecia. E olha, irmão, o que a nossa irmã senhora White fala sobre a questão do pecado. Ela diz aqui: a mais forte tentação não é escusa para o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é nosso próprio ato. Não estar
está no poder da terra ou do inferno compelir alguém a pecar. Você está vendo, irmão? Nem a terra, nem o inferno, ele pode fazer eu e você pecar. Mas quando nós pecamos, é por livre e espontânea vontade. Quando a gente quer pecar, não é Deus que nos dá força, não é o inimigo, que claro que o inimigo atenta, mas é eu que aceito, é eu que tomo a decisão de cair em pecado. Por isso que ela diz aqui, não está no poder da terra ou do inferno compelir alguém a pecar. A vontade tem que consentir, o coração tem que ceder, do contrário, a paixão não poderá dominar a razão, nem a iniquidade triunfar sobre a justiça. Está no livro Cuidado de Deus, página 336, quarto parágrafo. Então, meus amados irmãos, cada um de nós temos que pedir a Deus para abandonar. Irmão, o pecado, ele é tão terrível que ele levou o Filho de Deus a morrer por nós. Porque os pecados que Jesus sofreu ali no Getsemane, irmão, dizem os Espíritos de profecia que o cálice na mão de Jesus, ele balançava, ele tremia. O cálice na mão de Cristo, ele estava ali. E para você ver, Jesus ele teve que suportar cada pecado de cada um de nós, os pecados do mundo, para vocês verem. Sabe quantos bilhões de pessoas já passou em cima dessa terra? Aproximadamente entre 135 a 140 bilhões de pessoas. E os pecados de todos esses 140 bilhões, ele caiu sobre Jesus. Irmão, imagina. Irmão, por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele suou gotas de sangue. Irmão, a ciência diz que quando alguém chega a transpirar sangue, é porque ele está numa angústia insuportável. E Cristo, ele suou, ele derramou, porque não foi fácil ele morrer por cada um de nós. Mas ele venceu, ele morreu. E eu e você hoje, irmão, precisa abandonar definitivamente todo tipo de pecado. Irmão, a gente percebe que Deus, ele nos concede cada dia uma oportunidade para a gente buscar cada dia fazer a vontade de Deus. Abrem a Bíblia de você em Gênesis capítulo 7, o primeiro livro, e o versículo 7, capítulo 4, de Gênesis, e o versículo 7, olha o que nos diz aqui, irmão. Cada um de nós tem que tentar pedir a Deus para que a gente abandone, a gente possamos dominá-la. Gênesis capítulo 4 e o versículo 7 nos diz assim: amém ou misericórdia? Se procederem bem, porventura não será aceito, e se não procederem bem, o pecado jaz à porta, o desejo dele será para contigo, mas cumpre a ti dominá-lo. Está vendo, irmão? O pecado, ele bate. Satanás, ele tem poder para tentar todo mundo. Satanás, ele é permitido até o limite, e naquele limite ele pode nos tentar, ele não pode ultrapassar. Foi como no caso de Cristo. Ele poderia tentar Jesus, e a gente vê que Satanás tentou Jesus lá na tentação do deserto, e a Bíblia diz que
Ele tentou até onde ele podia, só que se ele avançasse mais 1 milímetro do que permitido, os anjos de Deus interviam. Por isso, irmão, que eu e você temos que proceder da forma que Deus espera, porque o pecado ele está batendo. A Bíblia diz: o desejo dele será para contigo, mas cumpre a ti dominá-lo. Todos nós, irmão, podemos vencer, todos nós podemos suportar, mas a gente só não suportamos se Cristo não fazer parte da minha e da sua vida. Irmão, eu quero só finalizar com uma citação dos escritos de profecia no livro Grande Conflito, para vocês verem como os cristãos devem estar para suportar as provas que vêm aí. Olha o que diz no livro Grande Conflito, página 621, diz assim: Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Para você ver, Satanás não achou um ponto, não achou 1 milímetro em Cristo que ele podia fazer com que Jesus caísse em pecado. Você viu aqui que ele tentou Jesus em tudo, e a Bíblia diz: mas Jesus não sem pecado. Olha o que nos diz aqui, irmão. Aí diz aqui, tinha guardado os mandamentos de seu pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Jesus estava puro. Aí diz aqui: esta é a condição em que deve encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Está vendo, irmão? Jesus, ele não tinha pecado, e diz aqui que a condição para o povo de Deus passar pela última prova, ele tem que estar vivendo cada dia, abandonando e deixando os seus pecados. Irmão, e aqui diz aqui, é nessa vida, é na vida que nós estamos vivendo, que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Irmão, com certeza, todos nós, para suportar o tempo que vem aí, o tempo que já está iniciando, a gente deve estar refletindo o caráter de Cristo. Irmão, se nós não vencer nessa vida os nossos pecados, jamais a gente vai suportar a última prova que está preparado para o povo. Irmão, Deus, Ele espera que eu e você tome essa decisão. Deus espera que eu e você não desanime. Deus espera que eu e você busque cada dia esse preparo para estar cada dia santificado. Para a gente terminar, abre no último verso em Atos, capítulo 20, e o versículo 26, Atos 20, versículo 26. Não, irmão, não é Atos, não. Vai para Apocalipse, desculpa. Apocalipse, capítulo. Capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo 11, que nos diz assim. Capítulo 3, versículo 10, vamos começar 10, 11 e o versículo 12, amém? Diz assim o versículo 10:
Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Verso 11: venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, a Bíblia diz: ao que vencer, ao vencedor, herdará todas essas coisas. O que vencer todos os pecados, todo o mal, todas as abominações, esse vai sentar no trono de Deus e vai receber de Deus essas bênçãos, esse presente que Deus quer conceder para cada um de nós. Irmão, que Deus fortaleça a nossa fé. Que Deus nos ajude a cada dia confessar e abandonar. Porque, irmão, quem não confessa, quem não deixa, infelizmente vai chegar um tempo tão difícil que a pessoa não confessou, não abandonou, ele jamais vai conseguir abandonar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos ajude a cada dia a estarmos preparados para ser vitorioso e receber Cristo quando voltar com poder e grande glória. Que Deus nos abençoe. Esse é meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. E vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, misericordioso, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque nos concedeste nesta noite, ó Pai, o privilégio de ouvir a tua voz. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. A Bíblia diz, Senhor, que todo aquele que guardar os seus mandamentos, as suas palavras, o Senhor guardará no tempo de provação que virá em cima da face da terra. Pai Santo, fortalece a nossa fé. Fortalece, Senhor Deus, para cada dia vencer os pecados, desejos, vencer todo o mal e ser fiel a Ti, Senhor, até o Senhor voltar aqui neste mundo. Pai Santo, abençoa cada família aqui representada, a família do irmão Valdivan, abençoa ele, Senhor, derrama bênção sem medida, cuida, livra, protege. A família também de Gabriel, Senhor, esteja com ele, abençoando de uma forma especial. A família de Gileade, Senhor, seja com ele, a sua esposa, a sua filha, seus parentes, ó Deus. Cuida, Senhor, derrama bênção sem medida. E também, Senhor, cuida da minha família, da família de cada irmão aqui da igreja, daqueles que não vieram, daqueles que estão passando com prova de doença, de tribulação. E eu também coloco, Senhor, aquela família que perdeu seu ente querido, que o Senhor seja com ela, confortando de acordo com a Tua vontade. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos traz novamente quarta-feira, se for da Tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a paz e a esperança em nome de Jesus. Amém.